Olá, seja bem-vindo ao meu canal da pastora Adriana Henrique Fagundes, doutora. E este é o curso de teologia do Projeto Cormar, Sabedoria Revelada de Deus. São aulas de 5 a 10 minutinhos para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, para te trazer conhecimento teológico e conhecimento bíblico. Essa é a nossa aula de número 30 sobre angelologia. O que é angelologia? É o estudo, a doutrina que trata dos anjos, mas não é os anjos como outras religiões abordam ou que algumas crenças nos trazem. São os anjos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, para começar, o que significa ser um anjo na Bíblia? O que são esses anjos? Em primeiro lugar, o significado da palavra anjo na sua origem, etimologicamente falando, originalmente falando. No Antigo Testamento, nós temos a palavra malach, ou seja, M-A-L-A-C-H, malach, que significa mensageiro. Então, no Antigo Testamento, os anjos são mensageiros de Deus. No Novo Testamento, por sua vez, em grego, angelos significa também mensageiros. Então, grosso modo, os anjos são mensageiros de Deus. Lá em Hebreus 1,14, há algo bem interessante também sobre o significado dos anjos, o objetivo, a função dos anjos. Lembrando que os anjos são acorpóreos e são assexuados. Amém? Os anjos, lá em Hebreus 1,14, diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo que os anjos são? Que todos os anjos são anjos ministradores, espíritos ministradores. Os anjos bons, os anjos verdadeiros, são anjos que vêm para servir aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que são aqueles destinados à salvação. Amém? Muito bem. Bom, e quais são os anjos que na Bíblia nós temos os nomes deles? Ou seja, são anjos nominados, são anjos que a Bíblia cita os nomes. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que existe a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Na Bíblia protestante, apenas 2 anjos são nominados: o anjo Miguel e o anjo Gabriel. O anjo Miguel, ou arcanjo Gabriel, é citado principalmente no livro do profeta Daniel. Você pode conferir lá em Daniel 10:13, que fala deste anjo, que é um anjo guerreiro. O anjo Miguel, ou arcanjo Miguel, é um anjo guerreiro. O que é um arcanjo? Um anjo principal, um anjo líder. Então, Gabriel é um anjo e Miguel, o outro anjo citado na Bíblia. Os dois possivelmente são arcanjos. Na Bíblia, Miguel é nominalmente, especificamente citado como um arcanjo. O anjo Gabriel, existem muitas suspeitas, digamos assim, né? Existem muitas evidências de que o anjo Gabriel também seria um líder, também seria um arcanjo. Qual é a diferença básica? Miguel é um anjo guerreiro, é um anjo que luta. E Gabriel é um anjo que pode ser considerado um querubim, ou seja, um protetor, um adorador. Nós vamos ver essa classificação dos anjos numa próxima aula. Amém? Bom, então nós temos na Bíblia protestante o anjo Miguel e o anjo Gabriel. O anjo Gabriel também é citado em Daniel 8 e Daniel 9. Então, se você pegar lá Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, esses 3 capítulos, você já vai ter uma noção dos anjos na Bíblia, mas não é somente nesses livros. Amém? Eu vou também passar na sequência várias referências onde aparecem anjos, tanto com nome como sem nome na Bíblia. No Antigo Testamento, e muitas vezes, há a visitação dos anjos, né? Lá em Gênesis
Abraão é visitado por um anjo. Também em Gênesis, lá no início, a gente sabe que existem anjos protegendo a entrada do Jardim do Éden. E assim por diante. Muitas vezes, Jacó foi visitado por anjos. Então, em vários momentos, a Bíblia fala desses anjos, que geralmente trazem uma mensagem de Deus. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele usava esses seres celestiais para enviarem mensagem e os outros seres naturais, ou seja, homens, para enviarem mensagens, que são os profetas. Então, anjos são mensageiros, profetas são mensageiros, mas os anjos são seres celestiais e os profetas são homens de Deus. Tudo bem até aí? Bom, o que mais sobre os anjos? Na Bíblia Católica existe mais um anjo nominado, que é o anjo Rafael. Mas esse anjo Rafael, ele é citado num apócrifo Tobias. Então, o livro de Tobias na Bíblia Católica fala deste anjo Rafael. Na Bíblia evangélica, os apócrifos não são considerados. Ou seja, se você pegar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, você vai ver que na católica tem alguns livros a mais, que são os considerados apócrifos. Por que eles não estão na Bíblia evangélica? Porque eles não são considerados pelos estudiosos, pelos escribas, pelos teólogos como divinamente inspirados. E por quê? Porque existem algumas discrepâncias, algumas incongruências, contradições nesses livros apócrifos. Essa questão você pode ver numa aula anterior nossa sobre os apócrifos. Sobre o cânone da Bíblia você também pode pesquisar nas aulas anteriores. Amém? Bom, este então é o conteúdo de hoje, sobre quem são os anjos na Bíblia. Bom, você pode perguntar assim, mas o que significa esses espíritos ministradores? Bom, os espíritos ministradores são aqueles que vêm para nos servir. Fala logo depois, enviados para servir em benefício dos que vão receber a salvação. Então, os anjos ministradores são aqueles que vêm em nossa ajuda, em nosso auxílio, para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar. Neste sentido, nós podemos dizer que sim, os anjos são anjos que nos guardam. O que é interessante a gente entender é que não existe um anjo da guarda para cada pessoa. Existem milhares de anjos nos guardando em todos os momentos da nossa vida. E estes anjos ministradores, esses anjos que protegem, que podem agir conosco, que podem ser enviados por Deus para ministrarem, estes anjos, eles estão no mundo espiritual à nossa disposição. Como é que nós podemos acionar esses anjos? Não é orando para eles. Lá em Apocalipse a gente vê um exemplo de João, que João faz uma adoração, uma oração para um anjo, e o anjo diz, não, eu não sou passível de oração e de adoração, somente Deus o é. Amém? Então os anjos ministradores, eles são acessados através de Deus. Você vai orar a Deus e pedir para que Deus envie os seus anjos ministradores a favor de nós. Estes anjos ministradores, eles também podem ser os nossos anjos da guarda, no sentido plural, os anjos que nos guardam. Amém? Mas nós nunca devemos fazer orações para os anjos. Então não existe assim, você orar e pedir, anjinho da guarda, guarda meu filhinho, anjinho tal, me protege, anjinho isso, meu anjo da guarda. Não, você não ora para anjos da guarda, você ora pedindo para que Deus envie os seus anjos ministradores em favor de nós, para nos servir, para nos guardar, para nos proteger. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha sido edificado por essa aula. Espero que você tenha entendido como os anjos se movimentam e como os anjos, eles nos servem. Amém? Na próxima aula nós vamos continuar sobre este assunto que é tão interessante, tão vasto. Existem tantas informações e as pessoas são tão desinformadas em relação aos anjos. Então nós queremos estar ministrando esse assunto, essa doutrina chamada angelologia. Se você gostou dessa aula, compartilha, curte, comente, se inscreva no canal, acione o sininho, nos ajude a crescer, nos ajude a melhorar
Coloque nos seus comentários aquilo que você acha que pode servir para também melhorar o canal. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima transmissão. Amanhã pela manhã, acompanhe o Devocional da Manhã e no próximo sábado, acompanhe a nossa próxima aula de Teologia do Projeto Curumá, Sabedoria Revelada de Deus, nossas aulas de 5 a 10 minutinhos. Que Deus te abençoe e eu te aguardo.